junho. 323 a.C., Babilônia. Um homem de 32 anos está morrendo. Febre altíssima, dor insuportável. Seu corpo está falhando. Este não é um homem comum. Ele conquistou 3 continentes, derrotou o maior império do mundo, fundou 70 cidades, nunca perdeu uma batalha. Aos 20 anos, herdou um pequeno reino. Aos 32, governava da Grécia à Índia, o maior império que o mundo já viu. Seu nome era Alexandre, Alexandre o Grande. E em poucos dias, ele estaria morto, sem herdeiro, sem sucessor, deixando um império que desmoronaria em guerras civis. Mas como um homem tão jovem conquistou tanto? E por que morreu tão misteriosamente? Alexandre nasceu em 356 a.C., em Pela, capital da Macedônia. Seu pai era Filipe II, rei da Macedônia. Um guerreiro brutal que transformou a Macedônia de um reino atrasado em uma potência militar. Sua mãe era a Olímpia, princesa do Épiro. Feroz, ambiciosa e obcecada com o oculto. Ela dizia que Alexandre não era filho de Filipe, mas de Zeus, o rei dos deuses. Alexandre cresceu acreditando nisso, que ele era descendente de deuses, que estava destinado à grandeza. Aos 13 anos, Filipe contratou o melhor professor do mundo, Aristóteles. O filósofo ensinou Alexandre sobre ciência, filosofia, medicina e literatura. Mas o que Alexandre realmente amava era guerra. Aos 16 anos, enquanto Filipe estava em campanha, Alexandre governou a Macedônia sozinho e liderou seu primeiro exército em batalha. Venceu. Aos 18, na Batalha de Queroneia, Alexandre comandou a cavalaria macedônia e destruiu o exército tebano. A Grécia inteira caiu sob domínio macedônio. Filipe estava orgulhoso, mas também preocupado. Alexandre era ambicioso demais, brilhante demais, perigoso demais. Em 336 a.C., durante o casamento de sua filha, Filipe foi assassinado. Esfaqueado por um de seus próprios guardas. Quem ordenou o assassinato? Ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que foi Olímpia, mãe de Alexandre. Outros dizem que foi o próprio Alexandre. O que sabemos é que Alexandre se beneficiou. Aos 20 anos, ele se tornou rei da Macedônia, mas seu reino estava em caos. Tribos ao norte se rebelaram. Cidades gregas declararam independência. Todos pensaram que um rei de 20 anos seria fraco. Estavam errados. Alexandre marchou para o norte e esmagou as rebeliões em semanas. Depois voltou para a Grécia. A cidade de Tebas se rebelou. Alexandre a destruiu completamente. Matou 6.000 pessoas. Escravizou 30.000. A cidade foi apagada do mapa. A mensagem era clara. Alexandre não era seu pai. Era pior. A Grécia se curvou. E Alexandre voltou sua atenção para o leste, para o maior império do mundo, a Pérsia. Em 334 a.C., Alexandre cruzou o Helesponto com 35.000 soldados. Ele estava invadindo o Império Persa, um império que se estendia da Turquia à Índia, com milhões de habitantes, exércitos de centenas de milhares. Alexandre tinha 35.000 homens e 22 anos de idade. Todo mundo achava que ele estava louco, que seria massacrado. Mas Alexandre tinha algo que os persas não tinham: a falange macedônia, uma formação de infantaria com lanças de 6 metros, impenetrável, letal. E ele tinha a cavalaria de companheiros, cavaleiros de elite liderados pelo próprio Alexandre. Rápidos, mortais, imparáveis. Sua primeira batalha foi no rio Grânico. O exército persa tinha 40.000 homens. Alexandre tinha 35.000. Alexandre liderou a carga pessoalmente. Atravessou o rio a cavalo, sob chuva de flechas. Quase morreu, mas destruiu o exército persa em horas. A Ásia Menor estava aberta, e Alexandre marchou para o coração da Pérsia. Em 333 a.C., Alexandre encontrou o rei persa Dário III, na planície de Isso.
Dário tinha 120.000 soldados. Alexandre tinha 40.000. Dário estava confiante. Ele lutaria pessoalmente. Destruiria este jovem invasor. Mas Alexandre era um gênio militar. Ele fingiu recuar, atraindo o centro persa para a frente. Depois lançou sua cavalaria em um ataque lateral devastador, direto para Dário. Dário entrou em pânico. Fugiu do campo de batalha em sua carruagem. Abandonou seu exército. Abandonou sua família. Alexandre capturou a mãe, esposa e filhas de Dário, mas as tratou com respeito, como rainhas. Dário ofereceu metade de seu império em troca de paz. Alexandre recusou. Ele não queria metade, queria tudo. Alexandre marchou para o sul, para o Egito. Os egípcios o receberam como libertador. Eles odiavam os persas. Alexandre foi coroado faraó. Ele visitou o oráculo de Amon no deserto. O que o oráculo disse, ninguém sabe. Mas Alexandre saiu convencido de que era filho de Zeus, um deus vivo. No Egito, Alexandre fundou uma cidade, Alexandria, que se tornaria o centro cultural do mundo antigo por séculos. Mas Alexandre não ficou. Ele tinha um império para conquistar. Em 331 a.C., Alexandre e Dário se encontraram novamente, na planície de Galgamela, perto de Nínive. Esta seria a batalha decisiva. Dário reuniu o maior exército já visto. 250.000 soldados, carruagens com lâminas nas rodas, elefantes de guerra, cavalaria persa. Alexandre tinha 47.000 homens. A noite antes da batalha, os generais de Alexandre imploraram para que ele atacasse de surpresa à noite. Alexandre recusou. Eu não roubo vitórias, ele disse. Na manhã seguinte, os dois exércitos se enfrentaram. A maior batalha da antiguidade estava prestes a começar. Alexandre estudou o campo de batalha. Viu uma fraqueza na linha persa, uma pequena abertura. Ele lançou sua cavalaria em uma carga suicida. Direto para a abertura. Direto para Dário. A batalha foi caótica, brutal. Mas Alexandre perfurou o centro persa como uma lança. Dário, mais uma vez, fugiu. Abandonou seu exército. Abandonou seu império. Alexandre havia vencido. O império persa estava acabado. Dário fugiria para o leste, onde seria assassinado por seus próprios generais. Alexandre encontraria seu corpo e choraria. Ele cobriu o corpo de Dário com seu próprio manto. Mesmo inimigos mereciam respeito. Alexandre não parou. Ele marchou para o leste, através da Pérsia, através do Afeganistão, através das montanhas do Hindu-Kush. Ele fundou cidades. Casou-se com Roxana, princesa da Báctria. Adotou costumes persas. Seus soldados macedônios começaram a reclamar. Eles queriam voltar para casa. Haviam marchado por anos, conquistado o mundo. Mas Alexandre queria mais. Ele queria chegar aos confins da terra, ao oceano que, segundo os gregos, cercava o mundo. Ele invadiu a Índia. Derrotou o rei Poro na batalha de Hidáspes, mas seus soldados finalmente se recusaram a continuar. Alexandre chorou de raiva, mas concordou. Eles voltariam. A marcha de volta foi brutal. Através do deserto de Gedrósia, milhares morreram de sede e calor. Mas Alexandre finalmente chegou à Babilônia, o coração de seu império, o maior império que o mundo já viu. Em junho de 323 a.C., Alexandre participou de um banquete em Babilônia. Ele bebeu, muito, como sempre. Mas desta vez, algo estava errado. Ele sentiu uma dor aguda no estômago, febre alta, fraqueza. Nos dias seguintes, sua condição piorou. A febre não baixava. Ele não conseguia se mover. Mal conseguia falar. Seus generais o visitaram. Alexandre estava consciente, mas não conseguia falar. Apenas movia os olhos. Quando perguntaram a quem ele deixaria seu império, Alexandre sussurrou: ao mais forte. Em 10 de junho de 323 a.C., Alexandre morreu. Tinha 32 anos. Mas como ele morreu? Esse é o mistério.
Alguns dizem que foi malária, outros dizem febre tifoide, outros dizem que foi envenenado. Há uma teoria fascinante, que Alexandre foi envenenado com água do rio Estige, na Grécia, uma água tão tóxica que dissolvia metal, levaria dias para matar, e causaria exatamente os sintomas que Alexandre teve. Quem o envenenaria? Talvez seus próprios generais, cansados de suas campanhas intermináveis, cansados de sua megalomania. Nunca saberemos. O que sabemos é que seu corpo não se decompôs por 6 dias, como se ele realmente fosse um deus. Alexandre não deixou herdeiro. Sua esposa Roxana estava grávida, mas ainda não havia dado à luz. Seus generais lutaram pelo poder. As guerras dos sucessores duraram décadas. Milhões morreram. O império foi dividido em 3: Macedônia, Egito e Síria. Cada um governado por um dos generais de Alexandre. O sonho de Alexandre de um império unificado morreu com ele. Mas o legado de Alexandre sobreviveu. Ele espalhou a cultura grega por 3 continentes. Criou o mundo helenístico, onde grego, persa, egípcio e indiano se misturaram. Ele fundou 70 cidades, muitas chamadas Alexandria, centros de comércio, ciência e cultura. A Biblioteca de Alexandria, fundada após sua morte, se tornou o maior centro de conhecimento do mundo antigo. Alexandre provou que um único homem, com visão e coragem, pode mudar o mundo. Ele conquistou mais território em 13 anos do que Roma conquistou em séculos. Ele nunca perdeu uma batalha, nunca recuou, nunca desistiu. Ele era brutal, megalomaníaco, impiedoso, mas também era brilhante, corajoso, visionário. Alexandre, o Grande, o homem que conquistou o mundo, e morreu antes de completar 33 anos. Se este vídeo te fascinou, deixa um like. Inscreva-se no Pilares da História para mais documentários sobre as figuras que moldaram a humanidade. E me conta nos comentários: Alexandre foi o maior conquistador da história? Nos vemos no próximo vídeo. Se este vídeo te fascinou, deixa um like. Inscreva-se no Pilares da História para mais documentários sobre as figuras que moldaram a humanidade. E me conta nos comentários: Alexandre foi o maior conquistador da história? Nos vemos no próximo vídeo. Alexandre não parou. Ele marchou para o leste, através da Pérsia, através do Afeganistão, através das montanhas do Hindu-Kush. Ele fundou cidades. Casou-se com Roxana, princesa da Báctria. Adotou costumes persas. Sua primeira batalha foi no Rio Grânico. Em isso, Alexandre atraiu o centro persa e lançou a cavalaria direto para Dário, que fugiu em pânico. Em Gaugamela, a maior batalha da antiguidade, Alexandre perfurou o centro persa. Ele também invadiu a Índia e derrotou o rei Poro na batalha de Hidáspes. Mas Alexandre tinha algo que os persas não tinham: a falange macedônia, uma formação de infantaria com lanças de 6 metros, impenetrável, letal. Alexandre liderou a carga pessoalmente, atravessou o rio a cavalo sob chuva de flechas. Quase morreu, mas destruiu o exército persa. Depois marchou para o sul, para o Egito. Os egípcios o receberam como libertador. Alexandre foi coroado faraó. Em junho de 323 a.C., Alexandre participou de um banquete em Babilônia. Ele sentiu uma dor aguda, febre alta e fraqueza. Quando perguntaram a quem ele deixaria seu império, Alexandre sussurrou: ao mais forte. Em 10 de junho de 323 a.C., Alexandre morreu. Tinha 32 anos. Mas o legado de Alexandre sobreviveu. Eu não roubo vitórias. Em junho de 323 a.C., Alexandre participou de um banquete em Babilônia.